Shalom, shalom a todos nesta oportunidade. Vamos estar retomando de onde eu havia parado. Eu fiz uma interrogação no primeiro vídeo, se Yeshua tinha feito a sua última celebração, se foi de Santa Ceia ou se foi do Seder de Pessa. Nós vamos ver, que Yeshua não fez nenhuma outra instituição, não mostrou e nem trouxe uma nova novidade, ele apenas seguiu aquilo que mandava os regimentos internos do livro de Torá. E Yeshua não estava ali inaugurando um novo modelo para ser celebrado pelos seus talmidim. Muito pelo contrário, ele estava dando sequência o que já estava estabelecido no livro da Torá. No mês de Nissan, quando se iniciou ali a festa de pães asmos, e Yeshua reuniu com seus discípulos para celebrar o seu último ou a sua última peça enquanto estava vivo com seus talmidim. A última peça enquanto estava vivo com seus talmidim. E a propósito, hoje é o 14º dia do mês de Aviv. Uns conhecem como Abib e outros como mês de Nissan, mas o nome certo no original hebraico é o mês de Aviv. Recebeu o nome de Nissan quando os irmãos israelitas passaram por um período ali no cativeiro de Babilônia. Quando eles voltaram, vieram com este outro nome, mês de Nissan. Mas, na verdade, no original hebraico, estamos hoje no 14º dia do mês de Aviv. É o ano novo, é Rosh Hashanah, cabeça de ano novo. É o calendário religioso de Israel. Tem o calendário civil que eles comemoram Rosh Hashanah no 7º mês, mas na verdade o ano novo começa agora em mês de Aviv, porque assim foi estabelecido pelo Eterno aqui no livro da Torá. Capítulo de número 12 nós vamos ler para que não fique nenhuma dúvida. No livro de Torá, Shemot, capítulo número 12, o Eterno instrui ao seu servo Moshe da seguinte forma: Adonai falou a Moshe e Aaron na terra de Mitzraim e lhe disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Fale a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um cordeiro ou um carneiro ou um cordeiro para sua família, um por casa, exemplo se a casa for muito pequena, para um cordeiro inteiro ou um cordeiro, neste caso, ele e seu vizinho mais próximo deve compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o número de pessoas que o comerão. Então, aqui nós estamos vendo que dentro do calendário religioso, o Rosh Hashanah, cabeça de ano novo, começa em mês de Aviv. Agora, vamos voltar ao texto de Mateus, capítulo de número 26, versículo 17. E no primeiro dia de Matzot, aproximou-se os talmidins de Yeshua e disseram-lhe: onde você quer que lhe preparemos para comer o Pessa? E ele disse: vão à cidade a certo homem e digam-lhe: nosso rabino disse, o meu tempo vem. Com você eu farei o Pessa com meus talmidim. Farei o Pessa com meus talmidim. No mês de Aviv, antes de Pessa, o Eterno tinha estabelecido para que por 7 dias consecutivos toda a nação de Israel comesse pães asmos, matzá, pão sem fermento. Começa com o matzá, a festa de Pessa começa com matzá,
pães sem fermento. E Yeshua não estava aqui celebrando Santa Ceia e nem Ceia do Senhor. Ele estava celebrando o Seder de Pêssar. Ele não estava celebrando Páscoa. Ele estava celebrando o Seder, de acordo com o livro da Torá, com seus talmidim. E ele disse que ele muito desejou celebrar aquele Pêssar com seus talmidim. Então, aqui ele fica-se bem claro no livro da Brit Hadashah que Yeshua estava reunido com seus talmidim, não celebrando Santa Ceia e nem Ceia do Senhor, como é ensinado por aí nas denominações, por falta de estudar os textos com atenção. Muitos líderes levam o povo ao engano e à mentira. Rav Shaul diz que não devemos participar do corpo e do sangue indignamente. Rav Shaul estava se reportando ao livro da Torá. Porque se você celebra o Pêssar fora de data, o que você quer? O que você me diz com isto? Você está participando indignamente ou dignamente? Se o Pêssar a ser celebrado tem um calendário a ser seguido, tem um moed, tem um tempo determinado. Moed, um tempo determinado, não por Moshe, não pelos profetas, não pelos talmidim, não pelos emissários, mas pelo Eterno. Ele instruiu ao seu servo Moshe que no mês de Aviv fosse estabelecido o calendário de encontro anual de seu povo neste grande moed, nesta grande festa que começa com os pães asmos. Celebra-se o Pêssar quando no 14º dia, às 15 horas da tarde, o sacrifício da tarde era entregue no Mexicã. O sacrifício da tarde era entregue, porque existia 2 sacrifícios a ser entregue. E Yeshua foi entregue no 14º dia do mês de Nissan, como Corban, o cordeiro imolado pelos meus e pelos seus pecados e pelos pecados da humanidade. Quando Rav Shaul diz que ele vos instruiu da mesma maneira que ele aprendeu, ele estava passando a instrução não de Santa Ceia, não de ceia, mas do Seder de Pêssar. O Seder de Pêssar que ele, como legítimo judeu, o conhecia muito bem, como profundo conhecedor de Torá, conhecia muito bem. Então fica muito bem claro aqui que Rav Shaul, quando orienta a igreja de Corinto, a Carrilá de Corinto, ali no capítulo 11 e no versículo 23 a seguir, ele não está ensinando nem está instruindo a celebrar Santa Ceia. Ele está ensinando e instruindo como se deve celebrar o Seder de Pêssar. Precisamos voltar aos textos sagrados, precisamos sair de Roma. Quem promoveu toda uma confusão na celebração do Seder foi Roma e os pseudos de teólogos não param para ver e analisar o que foi que Rav Shaul estava ensinando a Carrilá de Corintos. E Yeshua não estava celebrando com seus talmidim uma santa ceia ou a ceia. Ele estava celebrando o Seder de Pêssar. E o Seder de Pêssar começa com os pães asmos. Naquela noite, Yeshua reuniu, naquela tarde, digamos o seguinte, naquela tarde, Yeshua reúne os seus discípulos para celebrar o Seder de Pêssar. Porque ele celebrou o Seder de Pêssar um dia anterior ao original, porque no 14º dia ele seria entregue no sacrifício da tarde.
pelos meus e pelos seus pecados. Então ficou aqui bem esclarecido, né? Que Yeshua não estava celebrando Santa Ceia e nem ceia. Ele estava celebrando o Seder de Pessa, em concordância com o livro da Torá. É o que o Brit Hadashah nos mostra aqui. E no primeiro dia de Matzot, aproximaram-se os Talmidim de Yeshua e disseram-lhe: onde você quer que lhe preparamos para comer o Pessa? Veja que a conversa dos Talmidim com Yeshua é uma conversa de quem é judeu, de quem conhece o calendário, de quem conhece o tempo determinado e sabe que este tempo moede, o tempo determinado, era o tempo de celebrar a festa de Pessa, a festa de pães asmos. Porque depois que começa a festa de pães asmos, conta-se 7 dias de pães asmos para acontecer o bicurim. Conta-se 7 semanas depois do Pessa para celebrar Shimhat Torah, uma grande festa que depois estarei falando sobre isso aí. Vamos pontuar simplesmente aqui que Yeshua não celebrou ceia e nem Santa Ceia. Ele celebrou o Seder de Pessa. Rabi Shaul, quando escreve a Querrilá de Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 23 a seguir, ele diz o seguinte: analise, pois, o homem-se a si mesmo, e depois coma e beba. Mas qualquer que comer indignamente do corpo e do sangue será réu. Agora será que celebrar mensalmente, fora do tempo determinado, não estaremos, pois nós, celebrando ou comendo o corpo e bebendo sangue indignamente? Porque existe uma ordem a ser cumprida. Se o próprio Yeshua HaMashiach obedeceu o livro de Torá, os talmidins também não celebraram Pessa de seda fora do tempo determinado, fora de Moedim. Fica aqui esse alerta. Senhores líderes, tenham cuidado. Não leve o povo ao erro. Um líder para conduzir o povo à verdade. Nós fomos enganados por Roma, mas chega o tempo de nos libertarmos da teologia contaminada de Roma e voltarmos a celebrar o Seder em seu tempo estabelecido pelo Eterno. Porque dos livros de Torá a Brit Hadashah, nós encontramos o Seder sendo celebrado no Moedim do Eterno, no tempo determinado. E o tempo determinado para a celebração de Seder de Pessa é o mês de Aviv. Não é todos os meses. Não quebre os protocolos pela sua cegueira, pela sua religiosidade. Volte a ser aquele povo da Bíblia. Volte a ser aquele povo exegético que defende a verdadeira exegese bíblica. Não a exegese romana, mas a exegese bíblica. Precisamos voltar. Vamos deixar de levar o povo ao engano e à mentira, celebrando o Seder de Pessa mensalmente, quando de Torá a Brit Hadashah, nós vimos que todas as vezes que eles se reuniram para celebrar o Seder de Pessa foi no mês de Aviv. Vamos sair do engano e do erro. É tempo de nos convertermos, é tempo de ter chuva. Não se esqueça do alerta do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Pergunte pelas veredas antigas. Perguntai pelas veredas antigas. Qual era o costume dos nossos apóstolos?
dos talmidins, eles não celebraram o seder de Pêssego fora do tempo determinado, fora de Moedim. Shalom, shalom. Eu peço a você que não é inscrito no meu canal, que deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva, ative o sininho para quando eu publicar novos vídeos aqui, o canal lhe notificar. E ainda vai ter a terceira parte desse vídeo, viu? Essa é a segunda parte e vai ter a terceira e provavelmente vai ter a quarta parte desse vídeo. Que o Eterno lhe dê muitas graças. Shalom, 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 shalom. Shalom.